Bom pessoal, o vídeo de hoje é para falarmos sobre outros tipos de gráficos. Você já está acostumado com gráfico de 5 minutos, de 15 minutos, enfim, nós vamos falar hoje de gráficos atemporais. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que publicarmos vídeos novos. Solicite o Trade na sua corretora. Eu sou o Éder Santos e você está no canal do Trade. Não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e bora pro vídeo. Gráficos atemporais. E Éder, como é que eu coloco um gráfico atemporal aqui no Trade? Você tem dois caminhos, tá? Primeiro caminho clicando com o botão direito e você vem aqui ó, em definir intervalo e tem essas opções. E o outro caminho é você clicando aqui nesse reloginho e você pode selecionar essas opções. Primeiro que a gente vai falar aqui é o gráfico de tick. E o que é o gráfico de tick? O gráfico de tick nada mais é que um gráfico de negócios. Então a gente vai definir aqui uma quantidade. Vou colocar aqui uma quantidade de 100, tá? Vamos lá, vai montar o gráfico aqui para nós. Pronto. Então o gráfico de tick é um gráfico de negócios. Então a cada 100 negócios ele vai mudar aqui a vela. Então, concluiu 100 negócios, muda a vela. Então, aqui você consegue ter um desenho gráfico de acordo com o número de negócios que você estipular aqui, que você filtrar. Você pode colocar o número de negócios que você quiser e aí vai ficar a seu critério. E agora nós vamos falar sobre o gráfico de Renko. Novamente, clico aqui, seleciono o Renko e escolho a quantidade. Então, bom, você pode pôr a quantidade novamente que você desejar. Vamos colocar aqui a quantidade de 10, a gente dá Enter. E aí a gente tem aqui o gráfico de Renko. O que é o gráfico de Renko? O gráfico de Renko nada mais é do que variações. E o que é considerado variação? Só é considerado variação entre abertura e fechamento. Máximas e mínimas não são consideradas, tá bom? E o gráfico de Renko, ele tem um pequeno detalhe. O detalhe só é desenhado, né, só é plotado uma vela aqui se os 10 R's, os 10 negócios, as 10 variações forem para o mesmo sentido. Então, teve 10 compras, 10 variações de compra, aí a gente tem um candle azul. Teve 10 variações de venda, a gente tem um candle vermelho, tá? E aqui embaixo você consegue visualizar, ó. Até então a gente tem aqui faltando 5 para fechar. Agora 6. Então, quer dizer que restam aí, agora restam 3, tá? Novamente voltou a 5. Por quê? Porque não seguiu a mesma direção. Então tem que ter 6 vendas, aliás, 10 vendas seguidas. A gente tem um gráfico, aliás, um padrão, né? Um desenho aqui de vela vermelho. Se eu tiver 10 movimentos de compra, a gente vai ter um padrão, uma vela azul, tá? O próximo gráfico, um detalhe. Neste tipo de gráfico, a gente consegue fazer uma configuração. Você vai vir aqui em editar, preferências, e aí você vem aqui ó, em gráficos. E aqui tem a opção, ó, Renko e Range agrupar por número de variação ou por número de ticks. E qual que é a diferença? A diferença entre variação e ticks. Variação tenho 10 negócios para a mesma direção. Ok, 10 negócios. Ticks são preços, então eu tenho 5 movimentações de preço na mesma direção. Por exemplo, se ele consumiu 5 preços para cima, a gente tem 5 preços subindo, então é uma variação positiva. Se ele consumiu 5 preços para baixo, quer dizer que foi um movimento de venda, então a gente teve um deslocamento de 5 preços. Tá? Então o tick e variação é essa diferença, aí você seleciona do jeito que você achar que fica mais interessante para você. Próximo gráfico aqui é o gráfico de range. E aqui no gráfico de range você pode colocar também o número de variações que você achar que fica mais interessante para você. Tá? Abrindo um parênteses aqui, é muito importante que você estude qual é o melhor movimento, qual é a melhor quantidade para você. Não existe uma regra, não existe uma receita de bolo aqui pronta. Tá? A gente vai deixar 10 aqui novamente. Bom, e no gráfico aqui de range, a gente tem a seguinte informação. Você pode, aliás, você vai ter uma vela a cada 10 variações de preço. Não necessariamente precisa ser para o mesmo sentido. E esse padrão aqui, ele considera sim as máximas e mínimas. Como eu coloquei 10, ele está aqui filtrando por 10. Aqui a gente tem o número, 5. Então, a cada vez que você completa 10, ele muda aqui a sua vela, né? A sua, vamos chamar, de tempo ele vai mudar aqui. A cada 10 negócios ele muda a vela, muda o padrão e enfim. Bom, e aqui também tem a opção lá de fazer a configuração, ó, editar, preferências, você vem aqui em gráficos e aqui está
Renko e Range. Então, esse gráfico também sofre essa configuração aqui de acordo com o que você desejar, tá bom? Próximo gráfico aqui é o gráfico de volume. E aqui no gráfico de volume, o gráfico de volume ele leva em consideração o volume. Então, vou pôr aqui um volume maior. Vamos colocar aqui 100 contratos. Então, a cada 100 contratos, ele muda de vela. Vamos pôr um número maior? Vamos pôr aqui 500. Vamos aqui em volume, ó. Volume 500. Então, a cada 500 contratos negociados, ele vai mudar de vela, ele vai desenhar aqui uma nova vela, tá? Então, esse é o gráfico de volume. E aí, a gente vai ter aqui, em seguida, o gráfico de volume, o volume por agressão. No volume por agressão, tem uma pequena diferença. A diferença é que no volume agressor, a gente vai levar em consideração o seguinte: a cada negócio de um determinado movimento, por exemplo, se é 500 contratos na compra, a gente muda a vela, se é 500 contratos na venda, a gente muda a vela. E aqui, como é a agressão, ele desconsidera os lotes, né, os negócios feitos por leilão e por cross, tá? Cross é aquela negociação entre a mesma instituição. Então, ele desconsidera. Aqui são só agressões mesmo do mercado, tá? E em seguida, a gente vai ter aqui, ó, o agressor. Esse aqui é muito interessante. O que é o agressor? Esse padrão aqui de gráfico, ele vai desenhar uma vela a cada quantidade que você pré-determinar, o que você configurar aqui. Vamos colocar 50, vamos ver se vai ficar um gráfico legal. Um desenho bacana? Bom, ficou. O que isso quer dizer? Quer dizer que saldo de agressão, não sei se todos estão familiarizados com isso, mas o saldo de agressão ele vai funcionar da seguinte maneira. Se você não está familiarizado com isso, eu vou tentar fazer aqui uma explicação bem breve, tá? Bom, como eu configurei aqui um número X de 50, ele vai mudar de vela cada vez que eu tiver um saldo de agressor de 50. Se for positivo, esse saldo de agressão, ele é um candle azul. Se for negativo, o saldo de agressão, ele é um candle vermelho. Ou seja, então ele vai esperar haver uma negociação aonde eu tenha esse saldo positivo de 50 contratos para cima, no caso para cima, ou 50 contratos na agressão da venda para baixo, e aí ele vai desenhar aqui o meu padrão de vela. Então, se eu tenho o movimento do preço para cima e o saldo de agressão é mais positivo, ele tem 50 contratos positivos, a gente tem uma vela azul. Se eu tenho o movimento para baixo, onde a agressão é mais vendedora e eu tenho um saldo positivo de 50 contratos na venda, ele vai desenhar uma vela vermelha. Ah, isso aqui serve para você acompanhar qual é o direcionamento do volume de negócios, para qual que é o direcionamento que o mercado está seguindo, de acordo com a agressão dos participantes, dos players, tá bom? Bom, e último aqui, não menos importante, variação. O gráfico de variação. O gráfico de variação nada mais é do que você, por exemplo, colocar aqui, vamos pôr 7. Então, a cada 7 pontos, ele vai desenhar uma vela. Então, se são 7 pontos positivos, a gente tem uma vela azul. Se são 7 pontos negativos, a gente tem uma vela vermelha. E nesse padrão aqui, atemporal, né, de variação, a gente vai levar em consideração a máxima e mínima. Então, a gente tem aqui a vela, né, tendo máxima e mínima. Então, ele leva em consideração essas informações, certo? É um gráfico também bem interessante para você ficar monitorando apenas a oscilação, movimentação de preço e não de tempo. Então, todos os gráficos que nós vimos aqui são gráficos atemporais. Eles desconsideram o tempo, tá? 1 minuto, 15 minutos, enfim. Eles vão considerar algumas outras informações que a gente mencionou aqui durante o vídeo. Pode ser agressão, pode ser variação, pode ser um range, pode ser o Renko, enfim. Lembrando que você pode configurar tanto o range quanto o Renko em negócios. Vamos voltar aqui para frisar, ó, editar preferências, gráfico, e aí você pode agrupar por número de variação ou por ticks, tá? Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários que a gente vai auxiliando vocês. E aí, você gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos traders. Assim, a gente fica sabendo se esse conteúdo é relevante para você e produz muito mais. Solicite o trade na sua corretora.